Nós temos um pregador internacional, super diferente, estreando. Eu queria convidar a Paula Silva, a filha do nosso pastor, para estar aqui na frente, trazendo um recadinho do Senhor para nós nessa noite. Eu quero olhar pela sua vida, tá bom? Por favor, né? Oremos. Senhor Deus Pai, neste momento nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra. Senhor, neste momento, nesse dia, nessa noite, o Senhor escolheu, Senhor Deus, a Tua serva para trazer a mensagem. Senhor, usa poderosamente. Eu sei que o Senhor já falou na vida dela a respeito daquilo que ela vai trazer essa noite. Completa a Tua obra, Pai, trazendo a mensagem aos nossos corações. Que venha do Senhor, que não seja ela falando, mas seja o Teu poder, a Tua ousadia líquida sobre a vida dela. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, irmãos. Eu estou um pouquinho nervosa. Rapidinho. O nosso tema, Vivendo o Reino. Aí a Rúbia, ela chegou e falou assim, olha, vai ter algumas vagas para pregar e tal. Eu queria você para falar numa quinta-feira. Eu falei, ai meu Deus, tá, tô aqui. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu queria perguntar quem aí já foi para um outro país, assim, já visitou um outro país, levanta a mão. Tá, várias pessoas já visitaram outros países. Quem não visitou, já visitou um estado diferente ou uma cidade diferente, né? Quando a gente vai para um outro lugar, quando a gente costuma sair de férias assim, ou ir para um outro país, principalmente ir para um outro país, por isso que eu perguntei, a gente costuma pesquisar um pouco sobre a cultura desse lugar, para a gente não chegar lá assim sem saber de nada. A gente costuma pesquisar um pouco sobre como falam aquelas pessoas e tal, se você for para um outro país, um pouco do idioma. Você costuma pesquisar o que essas pessoas gostam de comer para você poder ter uma referência do que pedir lá. E várias outras coisas. Você pesquisa um pouco sobre a cultura daquele lugar, para você poder se adaptar nos primeiros dias assim. Com o reino de Deus não é diferente. Deus, ele criou a sua própria cultura. A cultura de Deus, do reino de Deus, é totalmente diferente da nossa. E, por ser diferente, nós precisamos aprender cada vez mais sobre ela, porque nós somos pertencentes desse reino. Então, a gente precisa se adaptar, para já, para ontem. E, para te ajudar nesse processo, eu trouxe princípios da cultura do reino. Tem alguém passando lá? Tem. O primeiro princípio da cultura do reino... Ixi, ficou pequenininho. Tá, eu vou falar para os irmãos. O primeiro princípio da cultura do reino é a oração. Primeiro, eu gostaria de pedir para os irmãos, se tem algum visitante do lado, senta com ele para poder emprestar a Bíblia, porque hoje vai ser igual o embaixador do rei, entendeu? O tempo todo vai ter um versículo diferente aí para abrir. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7 e o 9. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podiam salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Quando a gente fala de oração, a gente está falando de uma relação de dependência com Cristo. Jesus era Jesus, o cara, mas ele entendia que ele dependia de Deus, que era o Pai dele. Por isso que ele orava. A oração, ela mostra que você depende de Deus em todos os sentidos. Jesus orava porque dependia de Deus, e as suas orações, elas foram atendidas, elas foram ouvidas por Deus, porque ele era uma pessoa dedicada a Deus. Não adianta a gente chegar lá e simplesmente, por exemplo, você trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Você só fala com ele quando você precisa de alguma coisa. Se você fizer isso, não adianta de nada. Deus não vai ouvir suas orações.
As suas orações, elas só são ouvidas quando você é uma pessoa dedicada a Deus, quando você conversa com Deus e você tem essa relação de dependência. No versículo 9, fala também: e depois de ser aperfeiçoado, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Aqui também mostra que a oração aperfeiçoa a gente, para nós sermos os melhores servos no reino de Deus. O segundo ponto, pode passar para mim, fazendo favor. O segundo princípio da cultura do reino é o jejum. Bom, todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é jejum. E eu vou explicar para os irmãos, assim, na Bíblia, o que significa jejum. Bom, o nosso versículo tema é... Vira aí a blusa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jejum traz a ideia para a gente de prioridade. Jejum não é só se abster da comida. Porque a gente às vezes se separa assim: ah, não, vamos ficar 12 horas sem comer. Gente, eu já fiz isso, e isso daí é um erro, tá bom? Por favor, irmãos, não façam isso. A gente fala assim: vou ficar 12 horas sem comer. E aí você separa, porque 12 horas é uma coisa que você já faz para tirar sangue mesmo, né? Você já está acostumada. E aí você separa 12 horas para comer, mas você começa 8 horas da noite e termina 8 horas da manhã do dia seguinte. E metade do seu jejum você está dormindo, você não sentiu nem falta da comida. Isso não é jejum, irmãos. Jejum é você entender que você vai tirar a sua comida, para tirar aquilo que você sente falta, que você acha que depende, para você separar e dar prioridade a Deus. Todo aquele tempo que você passaria comendo, que você passaria se dedicando à comida, por exemplo, você vai dar prioridade a Deus. Em em Mateus 6, 16, 18, fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Mateus 6, 16, 18 fala assim: quando vocês jejuarem, não façam cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para que os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Outro ensinamento que a Bíblia traz sobre o jejum é que jejum não é uma coisa que você tem que ficar ali se lamentando. Eu já fiz isso, já cometi esse erro. E os irmãos não podem cometer o mesmo erro que eu cometi. Que foi assim, teve uma vez que eu estava de jejum, e aí uma pessoa assim que eu conheço fez um monte de brigadeiro, sabe? No dia que eu estava de jejum. E eu fiquei ali me lamentando, sabe? Como se aquilo dali fosse um sacrifício, assim, uma coisa horrenda, sabe? Tipo, ai, estou de jejum, entendeu? Como se fosse uma coisa ruim. E não pode ser assim. O jejum, ele é o que eu falei antes, que é prioridade. É prioridade que você está dando para Deus. Precisa ser uma coisa maravilhosa. Todo aquele vazio que você sentiria com a comida precisa ser preenchido pelo Espírito de Deus na sua vida. E outra coisa que o versículo traz para a gente é que você não precisa contar para as pessoas que você está de jejum, como se aquilo fosse tipo assim: nossa, sou um super crente, estou de jejum, entendeu? Não pode fazer isso. Por quê? Porque não cumpre o objetivo do jejum. E a gente acaba se enganando. Eu já cometi esse erro várias vezes. Falar para todo mundo: ai, estou de jejum, estou de jejum. E não faz sentido isso. O jejum é uma coisa que você faz em secreto com Deus, um relacionamento que você tem com Ele. Nosso terceiro princípio da cultura do reino é a intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente está trazendo uma questão de relacionamento com Deus. E eu queria que os irmãos abrissem Salmo 24. Salmo 24 fala assim, nós estamos na intimidade, tá? Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir no monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir, é limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e o salvará e o declarará inocente no julgamento.
São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto a Deus de Jacó. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, todo-poderoso. Ele é o Rei da Glória. Amém. No versículo 3, o versículo faz duas perguntas. Quem tem o direito de subir no monte do Senhor? E quem pode ficar no seu santo templo? E no próximo versículo ele já responde essas duas perguntas. Aquele que é correto no agir, que é limpo no pensar, que não adora ídolos e não faz promessas falsas. Bom, esses são os 4 pilares da intimidade com Cristo. E aqui no versículo 3, com a pergunta dele, ele já dá a entender que só aqueles que têm intimidade com Cristo, que seguem esses 4 pilares, é que podem entrar no templo do Senhor, no seu santo templo, e subir no monte do Senhor. Correto no agir, aquela pessoa que é justa, que ela pensa antes de fazer alguma coisa. Limpo no pensar. Não adianta você ser super correto para as pessoas verem como você é super correto e aqui dentro você está pensando coisas horríveis e pensando em ser super correto para as pessoas pensarem que você é super correto. Isso é perigoso também. Que não adora ídolos. Na Bíblia, eles mostram os ídolos como deuses enormes, feitos de ouro. E hoje a gente associa ídolos a santos, a imagens, mas não é só isso. Às vezes você está adorando dinheiro, ele pode ser um ídolo na sua vida. Às vezes você está adorando uma pessoa que você não está nem se ligando que aquela pessoa é um ídolo na sua vida. E a gente precisa ter cuidado com isso. E não faz promessas falsas. Em Eclesiastes 5, 4... deixa eu só pegar aqui. Algum irmão pode ler para mim? Eclesiastes 5, 4 fala sobre não fazer promessas falsas. Então, esse versículo fala sobre promessas a Deus, que é muito importante. Quando a gente fala uma coisa, a gente precisa cumprir. E não é só com Deus. A palavra do crente, ela precisa ser sim, sim e não, não. A gente não pode sair fazendo promessas para as pessoas e não cumprir. O crente, ele não pode ser reconhecido no mundo lá fora como uma pessoa caloteira, uma pessoa que promete alguma coisa e não faz. Porque você está levando o nome de Cristo com você, você está levando o reino de Deus com você. Então, você precisa ter as características de um súdito do reino. Intimidade implica em um relacionamento que exige oração, que a gente falou antes, que é um outro princípio da cultura do reino. Tá. Pode passar para o próximo. O próximo princípio da cultura do reino é a leitura e a meditação. Leitura e meditação, ela dizem respeito a conhecimento, conhecer a palavra. E aí, eu queria que os irmãos abrissem em Josué 1, nós vamos ler o versículo 8. Josué 1, versículo 8, fala assim: Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se você fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. E em Salmos 1, muito conhecida essa passagem, Salmos 1, versículo 1 e versículo 2, fala o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos daqueles que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. A própria Bíblia fala pra gente que um súdito do reino é aquela pessoa que dedica, que medita na palavra dia e noite, que ela se baseia nisso para fazer as suas ações, para pensar, para agir em qualquer coisa. A Bíblia nos mostra todos os princípios da cultura do reino. Talvez esse daqui poderia ser o ponto final da palavra de hoje. Mas eu resolvi colocar no meio aqui, não sei porquê. A Bíblia ela nos mostra todos os princípios da cultura do reino. E é nela que a gente deve pesquisar tudo isso. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é importante, precisa ser levado em prática. Se Deus permitiu
que tudo que está escrito na Bíblia estivesse escrito na Bíblia, é porque todas as palavras que estão aqui são importantes para a nossa vida. Não podemos achar que já sabemos de tudo. A cada dia, Deus pode nos ensinar algo a mais do que já sabemos. Todos os dias, Deus pode trazer uma interpretação nova daquele texto, daquela passagem que você já leu milhares de vezes. E isso é muito importante. Ter certeza que você não sabe de tudo é muito importante em ser um súdito do reino. Pode passar. O próximo princípio da cultura do reino é a santidade. Santidade, ela diz respeito de exclusividade, e eu vou explicar para os irmãos o porquê disso. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, nós vamos ler o versículo 1 somente. Eu nunca falei tanto tempo seguido assim. 2 Coríntios 7, 1 fala o seguinte: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso coração, e o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. E depois em Tito 2,14 fala o seguinte. Deixa eu abrir Tito aqui. Tito 2,14 fala assim: Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Santidade diz respeito de exclusividade. Deus fala, a Bíblia fala que sede santos porque eu sou santo. Deus nos mostrou isso lá quando estava em Moisés, na história de Moisés. Deus fala isso para Moisés, para ele falar para o povo: sede santos porque eu sou santo. Santo diz respeito de povo separado. Santo, isso é uma coisa que eu já confundi isso. Eu já fiz essa confusão várias vezes, porque muita gente fala assim: ninguém é santo. Santo não é uma pessoa sem pecado. Santo é uma pessoa separada. Então, todos nós somos separados por Deus, entendeu? Eu sou separada. Eu me sinto separada. Eu me sinto separada. Eu sou separada em nome de Jesus, porque eu aceitei Jesus no meu coração. Então, eu sou santa. Não no sentido de não ter pecados, mas no sentido de ser separada. Deus exige um povo exclusivo seu, no falar, no pensar, no agir, no cantar, no dançar e em tudo. Tudo que você fizer precisa ser separado para Deus. Mesmo aquelas coisas mais simples que você acha que não tem nada a ver, aquilo precisa ser separado para Deus, porque Ele te separou. Nós somos todos pessoas separadas por Deus, nós somos todos santos. Quando, se eu não me engano, Paulo estava escrevendo cartas para as igrejas, ele fala: estou escrevendo para os santos de tal lugar. Porque era um povo separado. E nós somos essas pessoas. Então, tudo que a gente fizer precisa ser feito com exclusividade do Senhor, para o Senhor, porque nós fomos separados por Ele. Próximo princípio, pode passar. É o perdão. Perdão, ele diz respeito de humildade. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em Mateus 6, versículo 12. Mateus 6,12 fala assim: Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa é um pedacinho da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, no momento que Jesus nos ensina a orar. Quando nós pedimos perdão, mostramos que também erramos, que nós também somos pecadores. Quem acha que está super certo, quem acha que é o cara, não fica pedindo perdão para as pessoas, porque acha que não erra. Pedir perdão é uma característica de um súdito do reino de Deus. Jesus nos mostrou isso, mostrou que nós devemos pedir perdão. E se Deus nos perdoou, por que nós não devemos pedir perdão para o nosso irmão? Quem somos nós comparados com Deus? Quem a gente pensa que a gente é? Devemos perdoar, pois somos todos iguais, e Deus nos perdoou primeiro.
E o último princípio da cultura do reino, gente, irmãos, é rápido, mas é objetivo, entendeu? Tá tudo aí, mas é rapidinho. O último princípio, que eu acho, para mim, é o mais importante, é o amor. Amor, ele diz respeito de testemunho. E eu vou explicar para os irmãos por quê. João 3,16, vamos todos falar João 3,16 aí. Jesus mostrou que ele amou todos nós fazendo alguma coisa. Ele morreu na cruz por nós. Ele fez uma atitude. Ele mostrou, ele testemunhou como ele amava a gente. Amor é tudo isso que eu falei anteriormente. É dependência da oração, é prioridade do jejum, é relacionamento da intimidade, é conhecimento da leitura e da meditação, é exclusividade da santidade e é humildade do perdão. Amor é tudo isso junto no mesmo pacote. Amor e testemunho de Cristo, o amor é o testemunho de Cristo em nós. Em João 13:35, quase caiu tudo aqui. Em João 13:35 fala assim: João 13:35 fala assim, e eu gostei dessa passagem quando a minha mãe me mostrou eu gostei muito. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Esse é o maior princípio da cultura do reino. Se você tem amor por Deus e pelos seus irmãos, as pessoas vão saber que você é um súdito do reino de Deus. Mesmo eles não sabendo o nome, mas eles vão perceber algo diferente em você. Isso significa que você está no reino de Deus. Você já é pertencente dele. Tudo que eu falei aqui, irmãos, precisa ser levado em prática. Não pode ser uma coisa só que os irmãos ouviram numa quinta-feira, que foi a filha do pastor que veio aqui falar, ai, que bonitinho e tal. Mas precisa ser levado em prática, porque esses são os princípios da cultura do reino. Todos os pertencentes do reino fazem isso daqui, ó. Não são coisas fáceis de se fazer. Eu vou dizer, eu não consigo fazer isso tudo aí de uma vez só, não. Mas eu tento buscar fazer isso todos os dias. E os irmãos também precisam buscar. Todos nós precisamos buscar fazer isso todos os dias. Porque Deus reconhece o nosso esforço para tentar ser um súdito do reino fiel. Aquele dali, ó, raiz. Irmãos, é isso. Eu espero que Deus toque no seu coração. É uma coisa rápida, objetiva, simplesinha, basicona. Mas eu espero que Deus fale no seu coração, que você possa levar isso para sua casa. E você possa lembrar lá, quando você está em oração, quando você entrar em jejum, você agora já sabe o que é jejum, que não é 12 horas dormindo. Mas que os irmãos possam levar isso para casa, possam meditar nessa palavra e entender que vocês são súditos do reino, então precisam agir como tal, né? Amém. Deus abençoe, viu, Paulo? Irmãos, vamos colocar de pé? Vamos encerrar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa noite. Obrigado pelo aprendizado da Tua palavra, Senhor. Como o Senhor tem nos ensinado a cada dia a viver o reino nessa terra, Senhor. E hoje alguns princípios, Senhor, que nós precisamos colocar em prática. Que o Senhor conduza as nossas vidas nesse sentido, Senhor. De cada vez mais buscar em oração, jejum, intimidade, amor ao próximo, perdão. Que nós possamos realmente ser verdadeiros servos Teus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado e deseja a paz de Jesus para ele, amém? E vamos viver o reino.